Ela não viu o golpe chegando, mas sentiu como um tijolo lançado direto em seu peito. Não houve gritos, nem lágrimas, nenhuma cena dramática. O momento em que Ana descobriu a verdade foi marcado por algo ainda mais ensurdecedor: o silêncio. Um silêncio tão denso que parecia engolir todo o ar do cômodo. Sentada na poltrona de couro do elegante apartamento em Chicago, com o celular do marido em mãos, ela leu as mensagens que confirmavam aquilo que seu instinto já sussurrava há semanas. Não havia mais espaço para dúvidas. As palavras na tela eram cruas, íntimas, quase vulgares. Davi, o homem com quem ela havia dividido os últimos 12 anos da sua vida, estava tendo um caso. E pior, com a vizinha, Jéssica, uma jovem de 27 anos, que morava exatamente na unidade ao lado. Ana, aos 38, não chorou. Não porque não doeu, mas porque havia algo dentro dela, algo poderoso, que a impediu de desmoronar. Uma força ainda sem nome. Uma força que, em vez de quebrá-la, a fez fechar os olhos, respirar fundo e começar a pensar. Era assim que Ana enfrentava o caos. Com a mente afiada, emoções trancadas e um plano se formando, silencioso, como uma semente germinando na escuridão. Ana nunca foi uma mulher que se escondia no fundo da sala, embora jamais buscasse os holofotes. Alta, cabelos castanhos ondulados caindo pelos ombros, olhos cor de mel que enxergavam muito além do que as pessoas mostravam. Advogada, sócia de um respeitado escritório no centro de Chicago. Sua reputação era construída em contratos impecáveis, negociações firmes e uma habilidade quase sobrenatural de ler intenções escondidas. Foi assim que ela conquistou Davi, anos atrás. Ele, corretor de imóveis bem-sucedido, tinha o carisma de quem prometia o mundo, e fazia parecer verdade. Hoje, aos 45 anos, com fios grisalhos nas têmporas e um sorriso que ainda abria portas, Davi carregava uma arrogância que Ana só percebeu tarde demais. Ele achava que o mundo lhe devia algo. Achava que seu sucesso o tornava intocável. E por isso subestimou Ana. Pensava que ela era apenas a esposa dedicada, que preparava jantares, cuidava da casa, e jamais suspeitaria de suas escapadas. Ele estava errado. Muito errado. A traição não veio como um vendaval. Foi um veneno lento. Um gotejar constante de sinais que Ana, com sua mente metódica, começou a juntar. Primeiro, as reuniões noturnas com clientes, sempre em horários estranhos. Depois, o celular virado para baixo sobre a bancada da cozinha, um hábito novo e suspeito. E havia o cheiro. Um perfume doce, suave, que não era dela. Ana não confrontou. Não fez escândalo. Ela observou. Catalogou cada deslize, cada desculpa mal construída, cada olhar evitado quando ela perguntava, com naturalidade, como tinha sido o dia dele. E quando decidiu agir, foi com a precisão de quem redigiu um contrato blindado. Numa noite qualquer, enquanto ele dormia, ela pegou o celular. O SIM. Ela sabia há anos. E o que encontrou foi a confirmação cruel. Mensagens entre Davi e Jéssica. Conversas recheadas de insinuações, encontros marcados, fotos que Ana optou por não abrir. Ela leu o suficiente para entender. Não havia volta. E naquele instante, ela tomou uma decisão. Nada de lágrimas. Só a justiça. Os dias que se seguiram foram um verdadeiro espetáculo de autocontrole. Ana seguia a rotina como se nada tivesse mudado. Acordava às 6, tomava café preto, resolvia casos no escritório e voltava para casa com um sorriso que escondia um furacão por trás. Davi, ingênuo, continuava sua vida dupla, achando que era esperto o bastante para manter duas mulheres sem que seus mundos colidissem. Jéssica, a vizinha, era o oposto de Ana. Jovem, impulsiva, com uma risada fácil e uma presença que pedia atenção. Trabalhava como designer gráfica freelancer e vivia com o marido, Michael, um engenheiro civil de 30 anos que passava a maior parte do tempo em obras, fora da cidade. Ana a conhecia de vista, encontros breves no elevador, acenos no saguão. Jéssica sempre parecera inofensiva. A típica mulher com um casamento típico. Mal sabiam eles que estavam prestes a descobrir do que Ana era realmente capaz. Agora, porém, Ana via de outra forma. Não era raiva que sentia, era algo mais frio, mais calculado. Uma curiosidade cirúrgica, quase sombria. Quem era essa mulher que ousava invadir sua vida? E, acima de tudo, como Ana poderia transformar essa traição em vantagem? Vingança não era um impulso. Ana não era movida por impulsos. Ela era estratégica, precisa, implacável. Durante semanas, ela planejou tudo com o cuidado de uma advogada preparando um caso de alto risco. Confrontar Davi diretamente. Fácil demais. Mas também
Vazio. Ele negaria. Mentiria. Talvez até implorasse, jurando mudança. Não. Ana queria mais. Ela queria que ele sentisse o peso da própria traição. Queria que o chão sob os pés dele desmoronasse, como aconteceu com ela. E Jéssica, aquela que sorria nas sombras, também aprenderia que escolhas têm consequências. Quando o plano finalmente tomou forma, era simples e brilhante. Ana não precisava de escândalos, nem de gritos. Ela precisava de precisão. E de um palco onde a verdade pudesse brilhar como um holofote impiedoso. O primeiro movimento foi sutil: conhecer o marido de Jéssica. Michael era um homem calado, gentil, com olhos cansados de quem carrega o peso de muitas jornadas. Ana o abordou casualmente, numa manhã de sábado, enquanto ele descarregava as compras no saguão do prédio. Você é o Michael, certo? O marido da Jéssica? Perguntou com um sorriso suave, cuidadosamente calculado. Ele assentiu, surpreso. E Ana iniciou uma conversa inocente sobre o prédio, a vizinhança, a vida em Chicago. Em minutos, ela soube o necessário. Michael não sabia do caso da esposa, mas não era tolo. Havia um cansaço em sua voz ao falar do casamento, como se já sentisse que algo estava errado, mas não tivesse forças para confrontar. Então, Ana plantou a primeira semente. Às vezes, achamos que conhecemos alguém, e mesmo assim ela nos surpreende. Não é? Michael sorriu de leve, sem imaginar que aquela simples frase mudaria tudo. Enquanto isso, Ana reunia provas. E não foi difícil. Davi era descuidado, arrogante. Ele encontrou recibos de jantares nunca mencionados, faturas de hotéis boutique em Lincoln Park, até uma pulseira de prata, escondida no bolso do blazer dele, gravada com um simples J. Cada detalhe era um tijolo no muro que Ana construía. Tudo foi guardado em uma pasta trancada em seu escritório, longe das mãos de Davi. E enquanto o tempo passava, Ana observava Jéssica. A jovem seguia com a vida, como se estivesse num palco, postando fotos ensolaradas nas redes sociais, alheia ao que estava por vir. Ana não sentia ódio. Sentia foco, frieza, determinação. Jéssica não era a vilã, mas estava longe de ser inocente. E Ana garantiria que ela também enfrentasse as consequências. O plano final veio numa noite insone, com uma taça de vinho na mão e os olhos fixos na sacada do prédio ao lado, onde o apartamento de Jéssica brilhava. Davi estava lá. Ele havia inventado uma reunião de última hora. A raiva que Ana escondia quase transbordou. Mas ela engoliu, em silêncio. Pensou em Michael. Ele merecia a verdade, assim como ela. E então veio a ideia perfeita: o jantar de aniversário de Davi, dali a 2 semanas. Um restaurante elegante em Rivernorte, cheio de amigos, colegas e Ana, a esposa perfeita. Ela sorriu na escuridão. Davi achava que estava no controle, mas não sabia que o roteiro estava prestes a ser reescrito. O tempo era aliado de Ana, não inimigo. Cada dia em que Davi não suspeitava, era uma chance de afiar a lâmina do plano. Na manhã seguinte, com o sol iluminando a sala, Davi tomava o café às pressas, empolgado com uma nova negociação imobiliária. Ana observava com um olhar calmo, quase perturbador. Ele gesticulava, ria, inventava histórias sobre clientes fictícios. E ela apenas sorria. Um sorriso que ele achava ser de apoio. Mas era o disfarce de quem já tinha abandonado aquela farsa há muito tempo. Ana estava quilômetros à frente. Cada palavra dele era analisada, cada gesto catalogado. O jantar de aniversário seria o palco da revelação. Mas antes, todas as peças tinham que estar no lugar. Jéssica, Michael e as provas. Todas. Nos dias seguintes, Ana mergulhou na rotina como nunca antes. No escritório, revisava contratos com uma intensidade quase sagrada. Seus colegas não notaram nada, mas seus olhos estavam diferentes. Determinação pura. Fora do trabalho, ela tecia sua teia invisível. Fortaleceu os laços com Michael. Os encontros eram naturais. O prédio de luxo tinha seus próprios rituais. E os sábados de manhã eram perfeitos para esbarrar com ele. Em um desses encontros, vendo Michael com sacolas pesadas, Ana ofereceu ajuda. Deixa eu pegar uma. Parece pesado. Ele agradeceu, meio constrangido. Conversaram como de costume. Então, Ana jogou a isca. Estou pensando em contratar uma designer para um projeto pessoal. A Jéssica não trabalha com isso. Vi uns posts dela no Instagram. Bem impressionantes. Michael sorriu, orgulhoso. Mas havia uma hesitação.
Um silêncio. Ana percebeu. Ele sabia, mesmo que ainda não quisesse admitir. Mencionar o trabalho de Jéssica não foi por acaso. Era parte do plano. Ela queria trazer a jovem para perto. Estudá-la de perto. Conhecer suas falhas. E, no momento certo, puxar o tapete. Usando um e-mail ao profissional anônimo, criado especificamente para aquele propósito, Ana entrou em contato com Jéssica oferecendo um trabalho freelancer desenvolver a identidade visual de um suposto evento jurídico de networking. O orçamento era generoso. O prazo, razoável. O tom dos e-mails, irretocavelmente profissional. Jéssica, que vivia de trabalhos esporádicos e instáveis, mordeu a isca sem pensar duas vezes. Respondeu em menos de um dia, animada, e marcou uma reunião num café em Wicker Park. Ana, claro, não foi. Em seu lugar, enviou Sophie, uma estagiária do escritório, jovem, discreta, mas muito observadora. As instruções eram claras. Seja educada. Entregue o briefing. Observe cada gesto, cada palavra, cada olhar. Horas depois, Sophie retornou com um relato que apenas confirmou o que Ana já intuía. Ela é confiante, fala bastante, mas tem algo. Um nervosismo disfarçado. Como se estivesse com medo de ser descoberta. Ela perguntava a toda hora quem era o cliente. Disse que era uma advogada ocupada, como você pediu, relatou Sophie. Ana sorriu. Jéssica estava dentro da teia e nem percebia. Enquanto isso, Davi seguia com sua vida dupla, com uma arrogância que beirava o ridículo. Não se dava mais ao trabalho de esconder. Talvez achasse que Ana era cega. Ou pior, que ela aceitaria tudo como parte do pacote. Numa noite, ele chegou em casa com um brilho nos olhos. Ana reconheceu na hora. Era o olhar de alguém embriagado pela adrenalina. Disse que havia fechado um grande negócio, mas o perfume no colarinho da camisa contava outra história. Ana não confrontou. Apenas separou a camisa no cesto de roupas. Mais uma peça para o dossiê da verdade. E começou a rastrear os padrões de Davi com atenção cirúrgica. Notou que, toda terça e quinta à noite, ele saía com a desculpa de reuniões com investidores. Com a paciência de uma caçadora, usou um aplicativo de rastreamento que ainda estava no celular dele, um resquício de uma viagem antiga. O GPS não mentia. Terças e quintas, ele estava no prédio ao lado, no apartamento de Jéssica. Ana imprimiu os mapas, marcou as datas, e arquivou tudo na pasta que, dia após dia, ficava mais pesada, não de papel, mas de verdades que cortavam como navalha. Já com Michael, o toque precisava ser mais sutil. Ana não queria manipulá-lo. Queria prepará-lo para que, quando a verdade viesse à tona, ele estivesse pronto para escutar. Numa tarde de domingo, enquanto conversavam no pátio do condomínio, ela comentou casualmente: estou organizando o jantar de aniversário do Davi. Vai ser uma noite especial. Quero todos lá. Você e a Jéssica vão, né? Michael hesitou. Disse que verificaria. Mas Ana viu o olhar. A dúvida. A semente estava ali. Ela insistiu, com leveza. Vai ser divertido. A gente quase não se encontra. E a Jéssica me pareceu tão animada. Ia ser ótimo ter vocês dois por lá. Mencionar Jéssica fez a expressão dele mudar. As sobrancelhas se uniram num gesto involuntário. Ele assentiu. Mas Ana percebeu algo havia se mexido por dentro. Michael podia não saber ainda, mas sentia. E isso bastava, por enquanto. Enquanto isso, o projeto com Jéssica seguia. Ela mandava esboços por e-mail, animada, achando que estava avançando profissionalmente. Ana, sob seu pseudônimo, respondia com elogios calculados e ajustes mínimos. Cada troca mantinha Jéssica ocupada, distraída, presunçosa. Tudo estava funcionando. O palco estava sendo montado. E nenhum dos personagens sabia que a peça já tinha um roteiro. E uma protagonista silenciosa, mas letal. Enquanto finalizava os preparativos para o grande momento, Ana planejou o jantar com a precisão de uma operação militar. Escolheu o restaurante a dedo, um lugar sofisticado, com paredes de vidro e vista panorâmica para o Skyline de Chicago, onde seria impossível alguém ignorar o que estava prestes a acontecer. Reservou uma mesa para 20 pessoas, amigos de Davi, colegas de trabalho, e claro, Michael e Jéssica. Ana sabia que a presença deles seria a centelha que incendiaria o clímax. Também preparou um presente especial para Davi, uma caixa de madeira personalizada, feita sob medida para a ocasião. Dentro, algo que ele jamais poderia ignorar. À medida que o jantar se aproximava, Ana sentia uma mistura de tensão e alívio. Era como se, ao cuidar de cada detalhe,
Ela reconstruiu seus próprios pedaços. A dor da atrição ainda estava lá, mas agora dividia espaço com uma força que só quem sangrou em silêncio conhecia. Ela não queria apenas expor Davi. Queria provar a ele, a Jéssica, e principalmente a si mesma, que ninguém podia roubar sua dignidade impunemente. Certa noite, sozinha no escritório, revisando as provas, Ana se permitiu um momento de vulnerabilidade. Pegou uma foto antiga, de um fim de semana em Lac Geneva. Ela e Davi rindo à beira do lago. Por um instante, o peso do que poderia ter sido apertou seu peito. Mas logo ela guardou a foto, trancou a pasta e respirou fundo. O passado não a definia mais. O futuro sim. E ela estava prestes a reivindicá-lo. No dia anterior ao jantar, Ana fez seu movimento final. Mandou um e-mail para Jéssica, ainda como a cliente anônima, confirmando a aprovação do projeto e convidando-a para apresentá-lo pessoalmente durante o jantar de aniversário de um cliente importante. Vai ser uma ótima oportunidade de networking, escreveu, sabendo que Jéssica jamais recusaria. Também ligou para Michael, confirmando a presença dele e mencionando casualmente que Jéssica estava bem animada com o evento. A ligação foi curta, mas Ana percebeu o tom da voz dele havia mudado. Como se, aos poucos, as peças começassem a se encaixar. Tudo estava pronto. O palco montado. As cortinas prestes a se abrir. Na manhã do jantar, Ana despertou com uma clareza que não sentia há meses. Vestiu-se com intenção um vestido preto, elegante e discreto. Armadura perfeita para a batalha emocional que viria. Davi, alheio, passou o dia radiante, falando do jantar como se fosse sua noite. Ana sorria. Concordava, enquanto colocava a caixa de madeira no porta-malas do carro. Sim, seria a noite dele. Só não do jeito que ele imaginava. Quando o sol desapareceu atrás dos arranha-céus, Ana olhou-se no espelho e viu uma mulher transformada. Não a esposa traída. Não a advogada eficiente. Mas Ana. Inteira. Pronta para retomar aquilo que era sua verdade. Sua força. Sua liberdade. O restaurante fervilhava com a energia de uma noite memorável, mas não pelos motivos que Davi pensava. As luzes suaves refletiam nos vidros, misturando-se com o brilho da cidade. Risos, brindes e conversas enchiam o ambiente. Ana cruzou o salão com passos firmes. A caixa discreta em uma bolsa ao seu lado. O vestido preto abraçava sua silhueta com elegância silenciosa, enquanto seu rosto calmo escondia o fogo prestes a explodir. Davi, já à cabeceira da mesa, cumprimentava os convidados com o mesmo sorriso de sempre, aquele que encantava clientes e mascarava mentiras. Não notou Ana se aproximar, mas sentiu quando ela tocou seu ombro. Um gesto leve, mas que, para ela, já era um checkmate silencioso. Está tudo perfeito, amor, disse ela, com uma doçura que escondia a lâmina por trás da voz. Sentou-se ao lado dele, recepcionando amigos e colegas como a anfitriã perfeita, enquanto seus olhos escaneavam o salão, buscando as últimas peças do quebra-cabeça. Jéssica e Michael. A entrada deles foi quase cinematográfica, ainda que só Ana soubesse os papéis que cada um desempenharia naquela cena. Jéssica apareceu primeiro. Vestido vermelho, ousado, cabelos em ondas calculadas, sorriso seguro. Trazia o portfólio nas mãos, acreditando que aquela seria a noite que marcaria sua ascensão profissional. Michael veio logo atrás. Reservado. Terno azul marinho. Postura rígida, como quem preferia estar em qualquer outro lugar. Ana observou de longe. Percebeu a tensão entre os dois. O jeito como Jéssica evitava olhar nos olhos do marido. E as mãos de Michael, nos bolsos, apertando algo invisível, talvez a raiva, talvez a dúvida. Ana se aproximou com um sorriso acolhedor. Que bom que vieram, Jéssica. Você trouxe o projeto, né? Vai ser incrível mostrar seu trabalho hoje, disse, misturando entusiasmo com uma autoridade inegociável. Jéssica sentiu, animada. Michael apenas murmurou um obrigado, contido. Ana os conduziu até a mesa e os posicionou exatamente onde queria, perto de Davi, onde nenhuma mentira poderia se esconder. A noite seguiu do jeito que Davi esperava. Brindes, risadas e elogios inflados ao seu sucesso. Ele estava no centro da atenção. Contava histórias sobre negócios fechados, viagens exóticas e planos grandiosos. Os convidados o celebravam como se fosse um rei. Ana, ao lado dele, cumpria seu papel com perfeição. Ria nas horas certas, fazia comentários inteligentes, mantinha as conversas fluindo. Mas seus olhos não paravam. E então, viu o momento exato em que o Davi olhou para Jéssica. Um olhar rápido, quase instintivo, mas carregado de uma intimidade proibida. Jéssica desviou os olhos, mexendo na bolsa. Mas o rubor em seu rosto entregou. Michael, ao lado da esposa,
Parecia alheio. Mas Ana sabia ele começava a sentir as rachaduras. E ela esperava. Como uma maestrina. Contando os segundos para o ápice da sinfonia. O jantar prosseguia com uma normalidade enganosa. Pratos refinados eram servidos. Taças tilintavam, cheias de vinhos caríssimos. As conversas eram leves. Risadas suaves preenchiam o salão. Mas por trás daquele clima perfeito, algo estava prestes a mudar para sempre. Ana sorria, mas seus olhos carregavam um segredo. Durante a sobremesa, ela se levantou, pediu silêncio e começou a falar. A voz, firme e clara, cortou o burburinho. Quero agradecer a todos por estarem aqui para celebrar o Davi, disse ela. Ele é um homem de muitas faces, sempre cheio de surpresas. E hoje, no aniversário dele, pensei em fazer algo diferente. Algo que revele quem ele realmente é. Todos sorriram, esperando uma homenagem emocionante, talvez um vídeo com fotos antigas, ou um presente extravagante. Davi, com ar satisfeito, ergueu sua taça, certo de que era o centro das atenções. Ele não percebeu quando Ana pegou uma caixa de madeira e a colocou com cuidado sobre a mesa. Abriu-a devagar, como quem revela algo sagrado. Dentro, um fichário preto. Simples por fora, mas carregado de peso. Ela o abriu e mostrou um maço de documentos, organizados com precisão. O ambiente começou a mudar. O ar parecia mais denso. Davi sempre foi ótimo em contar histórias, continuou Ana, agora com um sorriso que mais parecia uma lâmina. Mas algumas histórias ele preferiu esconder. Como as noites que passou com alguém muito especial. Alguém que está aqui, nesta sala. O silêncio tomou conta. Davi franziu o senho, confuso. Jéssica, do outro lado da mesa, congelou. O portfólio que segurava caiu em seu colo. Ana levantou a primeira folha, uma captura de tela. Conversas entre Davi e Jéssica, cheias de palavras sugestivas, todas datadas nas mesmas noites em que ele alegava estar em reuniões de trabalho. Ela não precisou ler em voz alta. Apenas mostrou. Os convidados mais próximos viram. E se entreolharam. O clima de festa evaporou. Ana. O que é isso? Perguntou Davi, com a voz entre o choque e o medo. Ela não respondeu. Apenas tirou outro item, um recibo de um hotel boutique, no mesmo dia de um jantar de negócios. Depois, um bracelete de prata, com a letra J gravada. Você deu isso pra ela, não foi? Perguntou ela, encarando Davi com uma calma assustadora. Ele tentou falar, mas as palavras falharam. O salão, agora em silêncio absoluto, parecia parar no tempo. Jéssica tremia. Michael, ao lado dela, empalideceu. Seus olhos grudados no bracelete. Como se, naquele momento, tudo finalmente fizesse sentido. Ana continuou. Pegou o último item, um mapa impresso do GPS do celular de Davi. Nele, visitas frequentes. Sempre no mesmo endereço. O apartamento de Jéssica. Você achou que eu nunca descobriria, Davi? Achou que eu era apenas a esposa que ficava em casa, esperando pelas suas mentiras? Ela não gritou. Não chorou. A voz era fria. Cirúrgica. Letal. Então, virou-se para Jéssica, que mal conseguia conter as lágrimas. E você, Jéssica? Achou que poderia invadir minha vida e sair ilesa? Achou que Michael não merecia saber? Michael, ouvindo seu nome, finalmente levantou a cabeça. Olhou nos olhos da esposa. E, com a voz baixa, quase sem som, perguntou. É verdade? Jéssica tentou responder. Mas o que saiu foi apenas um soluço. Ela sabia. Todos sabiam. Ana não precisou dizer mais nada. Fechou o fichário, colocou de volta na caixa, olhou ao redor, rostos chocados, boquiabertos. Não estou aqui para humilhar ninguém, disse ela, serena. Estou aqui para mostrar a verdade. Porque a verdade é o que nos liberta. Pegou sua bolsa. Deixou a caixa sobre a mesa. E saiu. Sem olhar para trás. David chamou, mas sua voz se perdeu entre os sussurros nervosos dos convidados. Jéssica levantou, chorando, e saiu correndo. Michael foi atrás, dividido entre a dor e a fúria. Aquela sala, que antes celebrava a alegria, havia se tornado um campo de batalha silencioso. E Ana? Ela venceu. Sem disparar um único grito. Lá fora, a noite fria de Chicago a envolveu como um abraço. Ela respirou fundo. O peso de meses parecia desaparecer de seus ombros. Não era alívio completo, ainda não. Mas havia algo novo, leveza. Coragem. Verdade. Enquanto caminhava até o carro, ouviu passos atrás de si. Era Michael. O rosto dele,
Um retrato da confusão. Ana, eu não sei o que dizer, murmurou Michael, a voz trêmula, perdido entre a culpa e o choque. Ela o interrompeu com um gesto suave, mas firme. Você não precisa dizer nada, Michael. Só preciso decidir o que fazer com a verdade. Ele assentiu, visivelmente tocado, e virou-se de volta para o restaurante, onde Jessica o aguardava. Ana entrou no carro, ligou o motor e partiu pelas ruas iluminadas de Chicago. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que o futuro lhe pertencia. A cidade parecia diferente naquela noite. As luzes de Chicago cintilavam com uma promessa que ela não enxergava há anos. Passando pelo bairro de River Norte, com o rádio desligado, o único som era o leve ronco do motor. E o som do próprio coração, firme, pulsando com algo novo. Não era raiva. Nem tristeza. Era algo maior. Era a certeza de que havia cruzado uma linha invisível. E não havia como voltar. O jantar, meticulosamente planejado, não foi apenas o fim de uma mentira. Foi o nascimento de uma nova Ana. Uma Ana que ela mesma ainda estava conhecendo. A caixa de madeira com as provas havia ficado para trás. Mas o peso que carregava agora não era mais a traição de Davi. Era o peso da liberdade, ainda estranho, ainda novo, mas, enfim, seu. Ela estacionou numa rua tranquila, distante do restaurante, e deixou o silêncio da noite envolvê-la. Fechou os olhos por um instante. E sentiu tudo. A dor que ainda latejava. A adrenalina pulsando nas veias. E, principalmente, a força que crescia dentro dela, como uma árvore enraizada em terra firme. Ana não era mais a mulher que Davi subestimou. E, pela primeira vez, ela acreditava nisso. As horas seguintes foram um borrão de decisões práticas. Ela não voltou para casa naquela noite. Em vez disso, dirigiu até um hotel boutique na Gold Coast. Já havia reservado o quarto, antecipando que precisaria de um espaço neutro. Um refúgio para processar tudo o que viria. O quarto, com paredes brancas e decoração minimalista, contrastava com o caos que ela deixara para trás. Tirou os sapatos, sentou na cama e checou o celular, que vibrava sem parar. Mensagens de amigos, colegas de trabalho, testemunhas do que havia acontecido. Algumas expressavam choque. Outras, apoio. Ana não respondeu nenhuma. Ainda não era o momento. Em vez disso, discou para Rachel, sua melhor amiga e promotora de justiça, que a conhecia desde os tempos da faculdade de Direito. Eu fiz. Rachel, disse, a voz trêmula. Não de fraqueza, mas de alívio. Rachel, que sabia os contornos do plano, respondeu com uma mistura de admiração e preocupação. Você foi incrível, Ana. Mas, como você está se sentindo agora? Ana olhou pela janela. As luzes da cidade refletiam em seus olhos. E ela sorriu. Estou inteira. Pela primeira vez em muito, muito tempo. Eu me sinto inteira. Na manhã seguinte, Ana despertou com uma clareza rara, como se a mente tivesse sido polida durante o sono. A luz do sol atravessava suavemente as cortinas. Ela sentia como se tivesse dormido por dias, mesmo tendo sido apenas algumas horas. Tomou um banho longo. Vestiu-se com uma elegância simples, calça de alfaiataria preta, blusa de seda branca. Desceu para o café da manhã. Entre goles de café preto, traçou seus próximos passos. Ela sabia que Davi tentaria alcançá-la. Ele era orgulhoso demais para aceitar uma derrota pública sem lutar, mas covarde demais para enfrentar as consequências de frente. Ana não era ingênua. Ele viria com promessas, com desculpas, até mesmo tentando jogar a culpa nela. Mas ela estava pronta. Antes mesmo do jantar, já havia consultado uma advogada de divórcio de confiança da firma onde trabalhava. Tomara as primeiras medidas para proteger seus bens e sua independência. O apartamento, o carro, as contas conjuntas, tudo já estava sendo inventariado, com a mesma precisão com que ela desmontou a farsa de Davi. Ao ligar o celular, dezenas de chamadas perdidas e mensagens aguardavam. Algumas de Davi, ora com raiva, ora implorando. Desespero, puro tardio. Ana leu apenas o suficiente para confirmar o que já sabia. Ele havia perdido o controle. Mas uma mensagem chamou sua atenção. Vinha de Michael. Curta. Direta. Ana, obrigado por abrir meus olhos. Preciso de um tempo, mas vou resolver tudo. Sinto muito por tudo. Ela guardou o telefone sem responder. Sentiu um leve aperto no peito, não por Davi, mas por Michael. Ele, como ela, também fora vítima da arrogância de Davi, da imprudência de Jessica. Ele merecia encontrar o próprio caminho.
assim como ela estava encontrando o dela. Os dias seguintes foram de reconstrução silenciosa. Ana voltou ao apartamento apenas para empacotar suas coisas. Rachel fez questão de acompanhá-la, caso Davi aparecesse. Mas ele não apareceu. No lugar, deixou um bilhete apressado sobre a bancada da cozinha. Ana, a gente precisa conversar. Não jogue tudo fora por um erro, leu Ana na nota, com um misto de desgosto e ironia. Rasgou o papel, amassou e jogou no lixo. Mas não era um erro. Era uma escolha. E Davi já tinha feito a dele. Ana reuniu suas coisas, roupas, livros, documentos e alguns poucos objetos que ainda tinham valor para ela. Uma foto da mãe, o caderno da faculdade de Direito, um colar que comprou numa viagem sozinha a New Orleans. O resto ficou para trás, como uma casa que ela não reconhecia mais. Por enquanto, mudou-se para o loft colorido da Rachel, em Wicker Park. O cheiro de café fresco e a música blues acolheram Ana como um abraço quentinho num dia frio. No escritório, Ana mergulhou no trabalho com uma intensidade que até surpreendia seus colegas. Assumiu novos casos, liderou negociações complexas e retomou planos para expandir a firma, um sonho que havia deixado de lado por tanto tempo, cedendo às exigências de Davi. Sua reputação, já sólida, brilhou ainda mais. Clientes elogiavam sua determinação. Colegas admiravam sua força. Até os estagiários, como Sophie, viam nela um exemplo. Mas Ana não buscava aplausos. Cada contrato assinado, cada vitória em um caso, era um passo firme para reconstruir sua vida. Ela não falava sobre o jantar. E seus colegas, respeitando o silêncio, não perguntavam. Só Rachel, em conversas longas acompanhadas de vinho, conseguia arrancar pedaços da história. Você foi um leão, Ana, dizia Rachel. Até os leões precisam descansar, respondia Ana, um sorriso misturando orgulho e uma ponta de preocupação. Ela sabia que o descanso viria depois. Agora era hora de reconstruir. As consequências daquele jantar ecoaram longe. Davi, soube por amigos em comum, enfrentava um exílio social. Colegas se afastaram. Clientes duvidavam da confiança que antes depositavam nele. E até a família dele, que sempre o mimou, agora parecia distante, fria. Davi tentou entrar em contato algumas vezes, mas Ana bloqueou seu número sem hesitar. Jéssica desapareceu das redes sociais, e Michael, dizem os rumores, mudou-se temporariamente para a casa de um amigo. Ana não sentia prazer com a queda deles, nem culpa. Eles escolheram o que plantaram. E finalmente, ela estava livre para semear algo novo. Um mês após o jantar que mudou tudo, Ana começou a abraçar essa liberdade. Matriculou-se num curso de fotografia, algo que sempre quis, mas nunca teve tempo para priorizar. Na aula, conheceu outras pessoas buscando novos começos, um médico recém-divorciado, uma professora que ainda lamentava a perda de um filho, um jovem estudante com sonhos de viajar pelo mundo. As conversas durante o café eram leves, mas cheias de significado. E Ana, normalmente reservada, se surpreendeu ao compartilhar pequenos trechos de sua jornada, não a história toda, mas o suficiente para falar sobre renascimento, sobre a força que existe em deixar ir. Um colega de classe, Mark, fotógrafo amador de 40 anos, com olhos gentis e um humor seco, começou a se aproximar. Ele não pressionava, não bisbilhotava, mas suas perguntas cuidadosas e respeito pelo espaço dela eram o oposto do egoísmo de Davi. Ana ainda não estava pronta para algo novo, mas gostava da possibilidade. Como uma porta entreaberta, esperando que ela decidisse quando cruzar. Com o passar dos dias, a vida de Ana começou a se realinhar. O divórcio avançava. Os papéis estavam quase prontos. Ela alugou um pequeno apartamento charmoso em Logan Square, decorando-o com plantas, livros e fotos que começava a tirar sozinha. Cada canto era uma declaração de independência. Numa noite, enquanto regava uma samambaia, Ana olhou pela janela para a cidade viva, pulsando histórias. Pensou em Davi, Jéssica, Michael, mas não com raiva. Eles eram parte do passado, um capítulo que a moldou, mas que não a definia. Pegou seu caderno e escreveu uma frase que veio como um sussurro. Liberdade não é o fim da dor. É o começo de mim. Fechou o caderno, sorriu e soube, pela primeira vez, que estava em casa. Não no apartamento, mas em si mesma. A luz da manhã invadia seu apartamento em Logan Square, dançando nas folhas da samambaia que ela cuidava com quase um ritual. Era domingo. O bairro acordava devagar, com vozes suaves da padaria da esquina e o cheiro de bageus fresquinhos no ar. Sentada na pequena varanda com uma caneca de café, Ana folheava seu caderno,
ideias, citações e esboços de fotos misturados como um mosaico. A frase escrita na noite anterior pulsava na página, cheia de vida própria. Ela passou o dedo pelas palavras, sentindo uma calma que não era só paz, era propósito. Os últimos meses tinham sido uma travessia. E agora, aos 38 anos, Ana enxergava o horizonte. Não era um conto de fadas, nem um final feliz perfeito. Mas havia algo mais precioso. A certeza de que ela era suficiente, sozinha, para construir tudo o que quisesse. O divórcio, finalizado na semana anterior, fechava o capítulo da vida dela com Davi. Mais rápido do que imaginava, graças à eficiência de sua advogada e à relutância dele em prolongar a luta. Nos dias seguintes ao jantar, Davi tentou negociar mensagens por amigos em comum, propostas de terapia de casal, promessas de mudança. Ana não cedeu. Cada tentativa era só mais um lembrete da arrogância dele, do tempo que ele subestimou sua força. No fim, Davi aceitou os termos, talvez sabendo que não tinha escolha. Ana ficou com o que era justo: sua parte dos bens, sua independência financeira e, acima de tudo, sua dignidade. O condomínio ficou com ele. Mas Ana não sentiu falta. Aquele espaço, manchado por memórias tóxicas, não era mais seu lar. Seu lar era aquele apartamento em Logan Square, com paredes nuas, esperando pelas histórias que ela escreveria. A carreira de Ana floresceu com uma intensidade que ela não previa. O escritório, antes só uma extensão de sua habilidade, virou a tela para suas ambições. Ela liderou a expansão da firma, planejando um novo escritório em Napeville focado em direito corporativo. Contratou jovens advogadas para fortalecer a equipe. Não era só crescimento, era criar um espaço onde mulheres como ela, inteligentes, determinadas, muitas vezes invisíveis, pudessem brilhar. Ana entrevistava candidatas com rigor e empatia, buscando não só talento, mas histórias de luta. Uma das novas contratações, Mia, 29 anos, fugira de um casamento abusivo e logo virou aliada próxima. "Você me lembra que é possível recomeçar", disse Mia num intervalo para o café. Ana sorriu, sem precisar responder. Seu trabalho, assim como sua vida, falava por si. Fora do escritório, Ana explorava os limites da nova liberdade. O curso de fotografia, no começo só um escape, virou paixão. Nos fins de semana, ela percorria Chicago com sua câmera, capturando ângulos que poucos notavam. O reflexo de um arranha-céu numa poça de chuva. O sorriso de um vendedor na feira do Farmers Market em Logan Square. O contraste dos letreiros de neon com a sombra de uma árvore na Division Street. As fotos postadas anonimamente no Instagram chamavam atenção, não por vaidade, mas pela honestidade crua. Mark, seu colega de classe, era seu maior comentarista, misturando dicas técnicas com humor leve. "Tem um olhar que vê o que os outros perdem", brincou ele numa aula de análise de fotos. Ana riu, mas guardou o elogio para si. Não se tratava de ser vista pelos outros. Era sobre se ver, e finalmente, de verdade. Mark, com sua tranquilidade serena e paciência infinita, tornou-se uma presença constante na vida de Ana, sem nunca ser invasivo. Ele a convidava para exposições de fotografia, cafés descontraídos e caminhadas à beira do lago Michigan, onde conversavam sobre tudo, menos o passado. Ana gostava da companhia dele, do jeito como ele escutava sem julgar, das perguntas que despertavam reflexões profundas. Numa tarde, enquanto fotografavam o pôr do sol na Montrose Beach, Mark perguntou simplesmente: "Ana, o que você quer da vida agora?" Ela olhou para o horizonte, o céu em chamas de laranja, e respondeu quase sem pensar: "Ser inteira." Mark assentiu, como se tivesse entendido perfeitamente, sem pressionar. Para Ana, bastava saber que ele estaria ali quando ela estivesse pronta. Enquanto Ana florescia, o passado batia a porta de vez em quando, mas com força cada vez menor. Soube por acaso que Davi mudara para um lugar menor, longe dos desejos vazios que antes o consumiam. Seu negócio enfrentava dificuldades, não por sabotagem dela, mas porque a confiança, uma vez quebrada, é difícil de reconstruir. Jessica Perachel conseguiu um emprego numa pequena agência de design, tentando salvar a carreira. Michael enviou uma última mensagem meses depois, dizendo que tinha conseguido trabalho em Madison e estava aprendendo a viver com leveza. Ana respondeu, desejando-lhe sorte, e fechou aquele capítulo com a mesma graça que marcava sua trajetória. Eles não faziam mais parte da sua história, mas ela desejava que cada um encontrasse seu próprio caminho. A verdadeira transformação em Ana não estava nas mudanças externas, mas na forma como ela se enxergava. Numa noite,
Preparando fotos para uma pequena exposição da aula, encontrou uma imagem que havia capturado semanas antes, uma árvore solitária num campo de Wisconsin, suas raízes profundas expostas. Sentiu que era um autorretrato. Escolheu essa foto como peça central da exposição, intitulando-a Raízes. No evento, realizado numa galeria aconchegante em Wicker Park, Ana viu suas fotos brilharem sob luzes suaves, cercada de amigos, colegas e desconhecidos tocados por sua visão. Rachel, com uma taça de vinho na mão, abraçou e sussurrou: "Você está brilhando. Sabe disso, né?" Ana riu, mas sentiu a verdade nas palavras da amiga. Ela não brilhava porque os outros a viam, mas porque, e finalmente, ela se via. A exposição foi um divisor de águas. Ana começou a aceitar trabalhos como fotógrafa freelance no tempo livre. Era uma renda extra, mas muito mais que isso, uma forma de se expressar. Ela também se envolveu em advocacia, usando suas habilidades jurídicas para ajudar mulheres necessitadas de forma pro bono. Numa dessas reuniões, conheceu Zoe, uma jovem reconstruindo a própria vida após um relacionamento tóxico. A história de Zoe ecoava a de Ana. Mas Zoe não só desafiava Ana a sobreviver, ela desafiava a ser mais que isso. "Já pensou em contar sua história?" perguntou Zoe, tímida, curiosa. Ana pausou, a pergunta pairando no ar. Talvez um dia ela escrevesse, não por vingança ou justificativa, mas para mostrar que a dor, quando encarada, pode ser o terreno fértil onde a força floresce. O ano seguiu seu curso, e a vida de Ana encontrou um ritmo novo, não em linha reta, mas em curvas suaves, como um rio encontrando seu caminho. Ela seguia trabalhando, fotografando, descobrindo quem era. Marcos se aproximava cada vez mais, e numa noite chuvosa, tomando chocolate quente num café em Buckton, Ana percebeu que sentia algo por ele. Não o turbilhão dos jovens, mas um vínculo constante, construído com respeito e verdade. Ela não disse nada, mas o sorriso trocado sob guarda-chuva enquanto corriam para o carro falou por si só. O amor, ela sabia, podia esperar. Primeiro vinha ela. Na véspera do seu 39º aniversário, Ana sentou-se na varanda com seu caderno, agora grosso de anotações, fotos coladas e sonhos. O céu estava limpo, e Chicago pulsava com possibilidades. Ela pensou em tudo que viveu: a traição, o jantar, a reconstrução. Cada passo a trouxe até ali, a mulher que não precisava provar nada a ninguém. Ana pegou a caneta e escreveu: "Não precisava de vingança. Precisava de mim. E me encontrei no instante em que escolhi ser maior que a dor." Fechou o caderno, olhou para as estrelas e soube que dali em diante o mundo era dela para moldar. O sol da manhã filtrava pelas cortinas finas, iluminando a página aberta na mesa onde aquela frase ainda pulsava. Aos 39, Ana não era mais aquela mulher que orquestrara o jantar que mudara sua vida, nem só a advogada que transformara a dor em combustível. Ela era algo maior, algo que escapava de rótulos fáceis. Uma mulher que, encarando o abismo da traição, descobriu que o verdadeiro poder estava em escolher quem se tornaria. Naquele dia, enquanto preparava um café forte e ouvia os pássaros misturarem suas canções ao ruído distante da cidade, Ana sentiu o peso suave de sua própria existência. Um peso que não a aprisionava, mas a ancorava, como as raízes da árvore que fotografara, firmes na terra, livres para crescer. Os meses após o aniversário foram um balanço entre firmar-se e sonhar. No escritório, a filial de Napville ganhava forma, com Mia, a jovem advogada que Ana contratara, assumindo a liderança com uma confiança que surpreendia até os veteranos. Ana dividia seu tempo entre Chicago e os subúrbios, supervisionando o novo espaço e treinando a equipe. O trabalho, sempre seu refúgio, tornarás sua tela, onde não criava só contratos e estratégias, mas um legado. Ela construíra um lugar onde mulheres como Mia, e como ela mesma, podiam errar, aprender e crescer sem medo. Os clientes percebiam a diferença, não só pela competência, mas pelo coração. Um CEO, depois de assinar um contrato, disse a Ana: "Você não faz só negócios. Você constrói confiança." Ana sorriu, agradeceu, mas guardou aquelas palavras como um lembrete. Sua força estava não só no que fazia, mas em como fazia. A fotografia, que antes era uma fuga, agora era sua voz. Ana passou a aceitar exposições maiores, saindo das galerias pequenas para espaços como o Chicago Cultural Center. Suas fotos, marcadas por contrastes, luz e sombra, movimento e silêncio, atraíam multidões que via mais do que beleza. Cada imagem carregava uma história de resistência, que dispensava palavras para ressoar. Numa dessas exposições, um curador sugeriu um livro, uma coleção de fotos acompanhadas de pequenos textos, misturando arte e memória. Ana hesitou,
como sempre que era convidado a se desnudar, mas a ideia criou raízes. Naquela noite, no apartamento, abriu o caderno e escreveu: fotografia guarda o que o tempo tenta roubar, a escrita no meio que o coração já sabe. O livro começou a crescer, não como vaidade, mas como um ato de partilha. Mark permaneceu constante, nunca sufocante. Ele era mais que um amigo, embora Ana ainda não tivesse nomeado o que eles tinham. Faziam viagens nos fins de semana, explorando lugares como Galena ou o condado de DuPage, fotografando celeiros antigos, ruas de paralelepípedos e seus estrelados. O jeito de Mark encontrar leveza equilibrava a intensidade de Ana. Ele não pedia nada, mas dava tudo. Risos, silêncios confortáveis, perguntas que despertavam pensamentos. Numa dessas caminhadas, no Starvey Rock State Park, ele parou para fotografá-la. O vento bagunçava seu cabelo, o sol dourava sua pele. Você mudou, Ana? Perguntou, olhando a foto na câmera. Mudado como? Ela quis saber, intrigada. Ele sorriu, aquele sorriso calmo que a desconcertava. Está mais você. Ana não respondeu, mas sentiu o peito aquecer. Era verdade. Ela finalmente era ela mesma. A ligação com Mark não era o centro da vida dela, e isso era o que a tornava especial. Aprendera com Davi que o amor não podia ser muleta, só complemento. Não precisava de Mark para estar completa, mas gostava do que lhe a fazia querer ser. Numa noite, durante um jantar à luz de velas no apartamento, com o jazz suave ao fundo, Ana contou a história completa do jantar, não com orgulho ou amargura, mas com a calma de um capítulo fechado. Mark ouviu, sem interrupções, e quando ela terminou, segurou sua mão. Você não venceu destruindo ele, Ana. Venceu reconstruindo você. Aquelas palavras ecoaram o que ela já sabia, mas precisava ouvir. Enquanto Ana florescia, o passado se esmaecia, como foto desbotando com o tempo. Soube, por acaso, que Davi tentava recomeçar em Denver, buscando novos clientes. Sem detalhes, e ela nem queria. Jéssica, segundo Rachel, estava numa pequena agência, juntando os pedaços da carreira. Meses depois, Michael enviou um e-mail. Ele dizia que havia se estabelecido em Milwaukee, vivendo uma vida com menos bagagem. Ana respondeu, desejando sorte, e assim, com sua elegância característica, fechou aquele ciclo. Eles não eram mais personagens da sua história, e ela não os odiava. O ódio, aprendera, só aprisiona quem o carrega. Ana escolheu a liberdade. Mas sua nova vida não foi isenta de desafios. Algumas noites, a solidão invadia seu peito. Não como fraqueza, mas como um lembrete do preço que a independência cobra. Nessas horas, Ana pegava sua câmera e fotografava a cidade, os calçamentos rachados, as luzes tremeluzentes dos postes, os rostos cansados dos trabalhadores do turno da noite. Havia momentos de dúvida, aquela voz interior que perguntava se poderia ter feito diferente. Mas então, ela olhava para seu apartamento, sua empresa, seu caderno repleto de ideias. E sabia que cada escolha a trouxe até ali. A dor não tinha desaparecido, nunca desaparece traço, mas agora era útil, como o fogo que molda o vidro. Um ano depois daquele jantar, veio um convite inesperado. Um evento de empreendedorismo feminino, organizado por uma ONG que ajuda mulheres sobreviventes de violência doméstica. Queria ouvir sua história, não como vítima, mas como símbolo de superação. Ana hesitou. Falar era reabrir uma ferida, cicatrizada, mas ainda sensível. Mas a pergunta de Zoe sobre contar sua verdade, e a certeza de que sua voz poderia iluminar outras vidas, fizeram Ana aceitar. No auditório lotado, Ana subiu ao palco vestida com um simples vestido azul marinho, forte na sua simplicidade. Sem anotações, só a verdade. Ela falou da traição, do plano, do jantar. Mas, sobretudo, do que veio depois da reconstrução, a liberdade, a descoberta de que a força não está em nunca cair, mas em escolher se levantar. O público, principalmente mulheres, escutava em silêncio, algumas com lágrimas, outras com sorrisos. Quando terminou, elas aplaudiram de pé. Não por pena, mas por reconhecimento. Ana desceu do palco, com o coração pleno, sabendo que sua história agora pertencia a muitas outras. Aquele momento acendeu algo novo. Ana começou a escrever. Não só para seu livro de fotografias, mas para si mesma. Pequenas reflexões sobre dor, força e amor próprio, que guardava no caderno, e aos poucos compartilhava em palestras e workshops. Sua voz, antes contida, agora ecoava, não para gritar, mas para iluminar caminhos. Ela também aprofundou sua luta, ajudando mulheres a enfrentar divórcios, abrir negócios e resgatar sua confiança.
Cada relato de sobrevivência, luta e renascimento que ouvia refletia sua própria jornada. E Ana encontrou, além de propósito, alegria. No segundo aniversário daquele jantar, Ana organizou um encontro em seu apartamento. Não para reviver o passado, mas para celebrar o presente. Convidou Rachel, Mia, Mark e alguns amigos fotógrafos. A mesa, enfeitada com flores e velas, refletia quem ela se tornara simples, vibrante. Enquanto riam, brindavam e trocavam histórias, Ana olhava para os rostos ao seu redor, uma gratidão que dispensava palavras. Quando todos foram embora, ela subiu ao terraço do prédio. O céu de Chicago se abriu como um mar de estrelas. Uma brisa suave soprou, e Ana, olhando o horizonte, pensou em tudo que vivera: a traição, a reconciliação, a reconstrução. Tudo a trouxe até essa mulher que não precisava de ninguém para ser completa, mas que escolhia amar, criar e viver. Ela respirou fundo e murmurou para si mesma: algumas tempestades não vêm para te quebrar, vêm para abrir seu caminho. E com o coração leve, Ana sabia seu caminho era infinito. E aí, o que você achou dessa história? Deixe sua nota de 0 a 10 nos comentários. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber nossas histórias em primeira mão, e para assistir essa incrível história na tela.